Nós estamos nessa série de mensagens maravilhosas, nós estamos tratando sobre as parábolas de Jesus, nós já estamos fazendo isso há algum tempo, tratamos de muitos assuntos aqui, e quando nós falamos de Jesus, a gente fica impressionado, como esse Jesus que está nas Escrituras é totalmente diferente do Jesus que é pregado nos nossos dias. Sabe? Na verdade, os versículos que nos mostram Jesus falando algo, nós temos mais uma exegese do que uma exegese. O que é isso, pastor? Pessoas que pegam um texto e colocam no texto aquilo que precisam comentar, aquilo que precisa falar, e não aquilo que o texto realmente está dizendo. Então Jesus, ele era amor, muitíssimo amor, mas ele também era muita justiça. Sabe? Ele era muito justo naquilo que ele fazia, e ele levou isso consigo por todo o seu ministério. Então a gente vai ver palavras de Jesus às vezes duras aos nossos olhos. Não é à toa que nós vimos discípulos de Jesus falando, não dá para suportar, esse discurso é muito pesado, inclusive os discípulos vão aconselhá-lo, Jesus, está pesado, esse discurso está assustando as pessoas, Mas a gente vê Jesus ali, vocês não querem ir também não? Vocês não querem? Com a linguagem de hoje, eu convido vocês a sair também, se vocês quiserem. Se vocês quiserem se retirar, vocês podem ficar à vontade. Então esse é o Jesus que nós encontramos nas Escrituras. Um Jesus que iniciou o seu ministério, com um propósito, e ele seguiu até o final. 3 anos intensos de treinamentos, de ensinamentos, para até cumprir aquilo que ele veio fazer nessa terra. Então hoje nós preparamos aí uma parábola bem forte, bem intensa. Obrigado, meu irmão. Nós vamos tratar sobre esse rico insensato, Nós já falamos sobre isso um tempo atrás, quando nós estudamos sobre os 7 pecados capitais. Nós falamos sobre a avareza. Então os irmãos vão lembrar dessa passagem quando nós estudamos sobre a avareza, sobre esse pecado, um dos pecados aí capitais, e nós retornamos nessa parábola para aprender um pouco mais sobre essas verdades, tá? O texto que nós leremos se encontra lá no livro de Sabedoria. Tem não? Livro de Sabedoria, irmãos? Não? Ninguém vai procurar? Não, então não tem, Evangelho de Lucas. Esse tem, não tem? Então, amém. Eu estou só observando quem vai na Bíblia procurar, hein? Nossa Bíblia é diferente. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 13 ao 21. Esse é o texto que nós leremos nessa noite. Já abra a sua Bíblia. Como bons cristãos, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Todos acharam? Nós vamos estar lendo a versão NAA, Nova Almeida atualizada, tá? Se tiver alguma versão diferente aí, não se desespere, porque a versão é diferente, mas por se tratar da palavra de Deus, ela tem sempre um contexto. Lucas 12, 13 a 21. Então vamos ler com bastante atenção esse texto, e dele nós partiremos para algumas verdades que tem a falar aos nossos corações. Verso 13. Alguém da multidão lhe disse. Nós estamos vendo aí que o texto ele já parte de um ponto em que há uma situação. Depois nós vamos explicar esse contexto, mas nós vamos ver que o versículo 13, Jesus ele já está ali dando uma palavra para aquela multidão. Nós vamos falar mais tarde sobre isso. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? 15. Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância.
A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Verso 18: então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então a quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Então esse é o texto. Trataremos sobre dinheiro nessa noite. Trataremos sobre bens materiais, né? E alguns perigos de alguns pecados que a gente vai tratar. Irmãos, eu queria aqui pausar, porque eu lembrei aqui de um tema bastante importante que a gente esqueceu de mencionar, né? Das mulheres e dos jovens também, né? Que é um detalhe. Lembrando aqui agora, vamos pausar aqui, tá? E é o seguinte: não é comum a gente fazer isso, né? Mas eu vou chamar aqui o Carlos novamente. Pode ser, Carlão? Queria que ele desse um recado à igreja sobre um projeto que está iniciando, sobre jovens e adolescentes. Queria também que você chamasse a sua equipe também, né, para estar aqui na frente e representasse a igreja e o novo trabalho que vocês estão iniciando, né? Nayara, minha digníssima, Jéssica, por favor, aqui à frente. Bom, querido, desculpe pela falha da memória aí, mas acontece. Era para ter acrescentado ao slide, mas não acrescentamos e eu acabei esquecendo. A Igreja Rede Ibirité começará com um projeto de que os jovens e adolescentes, né, terão um cuidado especial, um cuidado maior. No mundo de hoje, né, os jovens, os adolescentes são constantemente bombardeados com ideologias, com coisas que não condiz, né, não condiz ao cristianismo. E nós, como pais, sabemos que há necessidade da educação dentro de casa, mas nós iniciaremos aqui na igreja também, né, projetos aí que estamos elaborando para que esses jovens, os adolescentes, tenham esse devido cuidado. Então, está responsável eu, minha esposa Nayara e a Jéssica. Então, é isso. Perdoe aí a falha por não ter dito. Amém? Então, tá perdoado. Vai e não peques mais. Então, é um projeto, irmãos, que nós estamos iniciando. Eu tenho certeza aí, né, que no decorrer da caminhada os irmãos saberão mais a respeito. Inclusive, esse trabalho iniciará sábado que vem, tá? Às 16 horas. Então, todos os adolescentes da nossa igreja, todos os jovens, estarão aqui presentes para esse trabalho, tá? Essa equipe já está preparando, né, todo o material para cuidar deles. Por que nós estamos fazendo isso, irmãos? Né? Exegeticamente, biblicamente falando, os nossos jovens estão cuidados, estão amparados pela escola bíblica, né, pelos ensinamentos que nós temos na nossa igreja. Então, quanto a isso, nós estamos tranquilos, né? Mas aí a gente quer perguntar uma questão, que é o que nós nos reunimos ontem. Quem vai falar sobre namoro para eles? Quem vai falar sobre sexo para eles? Né? Quem vai falar sobre drogas para eles? Né? Será que nós vamos esperar o mundo ensinar para eles? Ou nós vamos ensinar à luz da palavra de Deus sobre isso? Então, essa equipe, né, ela está preparando, né, no quesito isso, cuidar desses jovens, tocar nesses assuntos que às vezes nós pais, né, tentamos falar, mas não entramos totalmente nessas questões. Então, essa equipe vai estar trabalhando com isso. Sábado que vem iniciarão com um filme, tá? Vai ter um filme. O tema é identidade, né, Jéssica? Identidade na fé, né? A irmã Jéssica,
ela é pedagoga, né? Ela é professora, né? Assim como toda a equipe também estudou para isso. Nós teremos profissionais aqui na nossa igreja, dando treinamentos, dando ensinamentos a esses jovens, né? Justamente para quê? Para cercar, irmãos, para trabalhar com os nossos jovens, fazer com que eles venham entender, né, o princípio do Evangelho e o que são esses temas à luz da palavra de Deus. Então, né, se havia uma preocupação da nossa igreja com os adolescentes e com os jovens, né, essa faixa etária aí estará sendo coberta, né? Então assim a gente vai trabalhar com esses jovens aí. Então sábado às 16 horas, não é isso? 16 horas, o compromisso dos adolescentes e dos jovens é aqui na nossa comunidade. Amém? Então mandem os seus filhos, incentivem eles a estar presentes, e nós vamos aí tocar nesses vespeiros aí, né? Que esses temas que ninguém às vezes quer tocar, né? Que pai hoje, né, quer chegar ao filho, senta aí, nós vamos falar sobre educação sexual, né? Pai, mas eu vejo isso na escola, mas à luz da palavra de Deus, você já ouviu falar sobre isso? Alguém já sentou com você e conversou sobre isso, né? E às vezes nós estamos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, se descobrindo para esse mundo, e a gente deixa com que outros profissionais, que não os adequados pela palavra de Deus, ensinem coisas totalmente diferentes aos nossos jovens, né? Então se preparem aí para isso, que é um tema que nós estaremos falando, né? A outra questão é sobre o trabalho de mulheres, que também será sábado que vem, mas é um trabalho da igreja de Venda Nova, em que todas as mulheres foram convidadas, né? As irmãs que tiverem disponibilidade de estar indo lá na rede Venda Nova, nós estaremos recebendo, né, a esposa do pastor, do reverendo Ricardo, né, presbiteriano. Ela estará dando uma palestra, né? Ela é psicóloga, então ela estará cuidando ali de algumas mulheres em Venda Nova. Então você que tem interesse, né, vá até a comunidade de Venda Nova e participe desse trabalho, mas também não deixe de apoiar os jovens e adolescentes nos nossos trabalhos da Rede Ibirité. Amém? Então, recados dados. Acredito que domingo que vem nós vamos, né, dizer algo mais sobre esses trabalhos que estão iniciando. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Fecha parênteses, vamos ao texto. Mas antes disso, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, por mais uma vez ter a oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra, que não seja eu aqui presente, mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar à Tua igreja, que aqui nós venhamos encontrar verdades, aqui nós venhamos encontrar, ó Pai, sabedoria para administrar os nossos bens, para viver a nossa vida, ó Pai, de uma maneira reta, de uma maneira, ó Pai, em que venhamos santificar os nossos dias e ter as nossas vidas transformadas, Deus. Que o Senhor venha nos ensinar através da Tua palavra e que a cada dia, ó Pai, venhamos sim ser fiéis naquilo que prestamos a Ti, ó Pai. Que o Teu reino seja estabelecido, ó Pai, sobre as nossas vidas, Deus. Essa é a oração que fazemos. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos nesse contexto aí, em que Cristo, né, nós estamos no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 12, Cristo ele está conversando aí com a grande multidão, tá? É uma multidão que está aí, milhares de pessoas estão reunidas aí, né, ao redor de Jesus. Quando a gente inicia lá no capítulo 12, aí, os irmãos podem acompanhar no início do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no verso 1, a gente vai ver que realmente era muita gente, né? As pessoas até pisavam umas das outras, né? Que Jesus ele estava iniciando isso. A gente vê aí que muitas dessas pessoas eram vítimas do fermento dos fariseus. Essas pessoas estavam revoltadas com o ensino que era pregado naquele momento, né? Os fariseus, eles se julgavam deuses naquele contexto e eles estavam distorcendo tudo que a lei ensinava, né? A gente vê aí que eles assumiram posições estratégicas na sociedade em que eles pregavam e distorciam aquilo que era a palavra de Deus, né? Muita gente era censurada, era controlada por essas autoridades, pois eles eram obrigados a receber, né, a palavra de Deus de uma maneira escondida,
A gente vê também que essas pessoas estavam sendo exploradas, né, pelos impostos dos romanos, né, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Nos templos eram exigidas taxas, né, para que as pessoas pudessem estar participando ali, né, e essas pessoas estavam amedrontadas, né, e ameaçadas por esse regime político e religioso que acontecia naquela época, né? E eu tenho certeza que você vai falar assim: nossa, realmente não mudou muita coisa, né? Tem muita coisa aí acontecendo, que as pessoas se encontram escravas, né, de religiões, de sistemas, em que acontece a mesma coisa, a mesma situação, né? Mas enfim, Cristo estava lá. Ele estava diante dessa multidão sofrida, dessa multidão que passava por tudo isso. Problemas com os fariseus e também com os romanos, né? Era uma província romana, então a gente sabe que os romanos, eles tinham cargas pesadas sobre esses povos que estavam ali, né? Principalmente sobre Jerusalém e sobre as circunvizinhanças ali, né? Então Jesus, ele começa a ensinar primeiramente aos seus discípulos. E após ali, aquela multidão, ela tem interesse das palavras de Jesus. A gente vê que quando Jesus, na sua sabedoria divina, quando ele abria sua boca, quando ele iniciava, né, algum ensinamento ali, não ficava só com os discípulos, ele estava treinando aqueles discípulos, mas a multidão, ela se aproximava, ela queria entender um pouco mais. Depois, mais tarde, nós vamos ver que há um interesse também da multidão em estar com Jesus, né? Não era simplesmente pelas suas palavras, não era simplesmente pelo ensinamento que ele estava ensinando, mas simplesmente por curas e fome também, né? Então aquelas pessoas mais pobres, elas sabiam que Jesus de alguma maneira ia alimentá-las. Não é à toa que nós temos 2 multiplicações de pães nos nossos textos bíblicos, né? Então a gente vê que Cristo, ele cuidava também dos seus discípulos e também daquela multidão que acompanhava, né? Então nós chegamos aí no verso 13, em que Cristo, ele é reconhecido como mestre. Por que ele é reconhecido como mestre? Né? Porque a gente vê uma situação em que acontecia muito com os rabinos daquela época, com aqueles mestres daquela época, que era o quê? Julgar ações, né, civis, né, ações em que necessitava aí de um advogado, que necessitava de um juiz, alguém que tomasse parte em determinadas situações. Então chegamos aí no verso 13, que é o qual nós lemos. Eu queria que você acompanhasse aí, né? Então no verso 13 a gente vê que Cristo, ele vai dizer o seguinte, né? Ele está ali durante a multidão e há esse início de diálogo aí, né? Que é o quê? Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Isso está aí no verso 13, né? Se a gente lê 2 versículos anteriores, que é o verso 11 e o verso 12, nós vamos ver Jesus falando sobre não ficarmos preocupados, irmãos, em estar diante de quem? Dos governantes. Por quê? Porque o Espírito Santo ensinaria o que nós deveríamos dizer, né? Então a gente vê no verso 11 e no verso 12 que ele está dizendo isso, que as pessoas não deviam se preocupar quando estivessem diante desses governantes. E do nada, essa pessoa, ela toma a voz na multidão e ela fala isso, né? Diz a meu irmão que divida a herança comigo, né? A gente vê que naquele tempo era comum termos repartições, né, de terrenos, de casas, né? Só que o contexto ao qual acontecia essas coisas no momento de Jesus era um contexto um pouco diferente da nossa época, sabe? Porque lá tinha uma prioridade para o filho mais velho. O filho mais velho, ele recebia não só uma parte do seu pai, mas 2 partes, né? Ele recebia aí justamente por que acontecia isso, né? Porque não era só simplesmente a sobrevivência da família que ficava com a morte do pai, mas tinha também a questão de preservar o nome da família, né? Então aquele filho mais velho, ele tinha, né, essa obrigação de preservar o nome da família, preservar aquilo que passou durante os anos. E a gente vê aqui que há uma herança, tá?
Vamos pegar o Titi ali, que o Titi está meio agitadinho hoje, tadinho, né? A gente vê que o quê? Que para uma não desintegração da família, essa parte ficava com o irmão mais velho, tá? E essas, como podemos dizer, divisões de terras, assim como nos nossos dias, eram também extremamente tensas, né? Hoje, se você for olhar, né, a gente vê a família ali, ela segue, né, um ciclo ali, né, em que o pai, em que a mãe às vezes consegue comprar, né, um terreno, uma casa ou algo parecido, mas quando morre ali, né, um pai, morre a mãe, aí o circo começa, né? Aí, como se diz, né, aí o circo pega fogo, né? Então os irmãos ali que eram unidos até o momento, aí não, me dá minha parte, eu quero minha parte, tem que vender, não tem que vender, isso é meu, o carro é meu, a casa é minha, né? Mas esse pedaço de terra aqui era meu. Então a gente vê aí que isso continua sendo problema nos nossos dias, né? Isso continua agitando o coração das pessoas, né? Até no meio cristão nós vemos muito isso, mas enfim, e é isso que está acontecendo aqui. Nós temos uma discussão sobre bens, e aquela pessoa, ela levanta ali para aquele rabino que é Jesus, e fala: Senhor, o Senhor é um mestre, né? O Senhor é um rabino, e segundo a tradição da lei, os rabinos, eles tinham essa autoridade de chegar e, olha, vocês têm que repartir devidamente, vocês têm que tomar partido para um lado. Então, na verdade, esse homem, ele está procurando o quê? Alguém que representasse a sua causa. Com outras palavras, esse homem está chegando para Jesus o seguinte: ó, Jesus, eu quero que você me represente nesse problema aí de terra. Eu quero que você eu quero que você seja o meu advogado. Eu quero que você olhe a minha causa, que você julgue a minha causa. Então é isso que nós temos que entender, porque a princípio nós achamos com a resposta rude de Jesus, quando ele fala no capítulo 14 o seguinte: mas esse homem está precisando de um advogado, ele está precisando de alguém que vai lá e toma partido por ele e faça valer a sua representação como juiz. E aí nós chegamos no verso 14, a qual nós lemos, e nós vimos que Jesus, ele decide não se envolver nessa questão, tá? Jesus, ele decide, olha o que Jesus fala: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus, ele tira o pé fora. Ele fala: não, né? Jesus, ele fala: olha, eu não vim para isso, eu não vim para cuidar dessas questões. Jesus, ele está estabelecendo ali aquilo que ele realmente veio fazer, e Jesus não está preocupado com terra, Jesus não está preocupado com as situações terrenas. Jesus está preocupado com a sua missão que ele tem que cumprir. E a sua missão é o quê? Estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Jesus, ele não vai entrar nessas questões, né? Jesus, ele transparece ali qual que era o seu objetivo, qual que era a sua missão, né? E isso é interessante, porque Jesus, em nenhum momento ele sai do foco. Em nenhum momento Jesus, ele pensa numa vida terrena em si, né? Ele sempre respirava coisas do alto, ele sempre respirava coisas do seu Pai, que é Deus, tá? Mas nós temos uma questão interessante aí no texto. Jesus não só recusa participar dessa situação, mas Jesus, como Deus, ele olha o coração daquele homem, tá? Então aqui, por todas as parábolas de Jesus, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Por que Jesus é Deus? Por que Jesus, ele é o representante de Deus na terra? Por que nós, quando vemos Jesus, nós vimos Deus? É porque Jesus, ele exala poderes. Jesus, ele exala coisas que homens comuns não conseguem fazer. E aqui, novamente, Jesus, como um Deus, Jesus, ele filtra, ele enxerga o coração daquele homem, ele vê que tem alguma coisa errada aí, nessa petição que foi feita por esse homem. Jesus, ele vê, olha, não, peraí, ele não está só pedindo para que eu represente, mas tem algo aí,
E agora eu estou falando para os meus discípulos, mas eu vou aproveitar a situação para ensinar para toda a multidão o que está no coração deste homem. E aí nós chegamos no verso 15, que é o qual nós lemos aí. Olha o que Jesus diz, olha. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus, ele já viu aquela situação e falou assim: opa, você só não quer, né? Você não quer só que eu te represente. Tem algo aí no seu coração. Consigo ver daqui, consigo sentir o cheiro daqui. Tem alguma coisa no seu coração aí. E no seu coração há ganância. A ganância. Jesus, ele enxerga o coração daquele homem. A gente vê que há duas orientações que Cristo, ele inicia falando sobre esse problema na vida desse homem, né? Qual que é? Olha só, a primeira mensagem que Cristo vai dizer: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Jesus percebeu que no coração daquele homem não estava simplesmente resolver essa questão de família, mas Jesus viu a ganância e a avareza que estava no coração do homem. Provavelmente naquele momento aquele homem pensou no que ele iria comprar, nos terrenos que ele poderia adquirir, se aquele rabino, se aquele mestre representasse a sua causa. Afinal de contas, o que ele queria? Usar Jesus como figura pública, como um mestre conhecido pela multidão, para tomar partido em suas questões. Tem muita gente fazendo isso nos nossos dias, irmãos. As mesmas coisas. Tem muita gente fazendo isso, sabe? Eu quero uma coisa, eu vou usar Jesus para chegar no meu objetivo. Jesus é só uma ponte. Jesus é só um meio de eu conseguir aquilo que eu quero, né? E esse homem, ele vai ver isso. A causa daquele homem pode até ser justa, mas o que há, a motivação no coração daquele homem, é o problema que Jesus, ele identifica aqui ao falar com ele, tá? E a gente vê que isso é avareza. Avareza. Isso é ganância. E isso é representado por muitos textos do Novo Testamento sobre isso. Nós temos, por exemplo, lá em Romanos 1:29, vai falar sobre a avareza. Nós temos 1 Coríntios 5, 10 e 11, vai falar sobre a avareza. Nós temos Efésios 5:3, Colossenses 3:5, 1 Timóteo 6:10, 2 de Pedro 2:14, ou seja, é um pecado a qual as Escrituras advertem a todo tempo. Perigo de avareza, perigo de cobiça, perigo de ganância. E é isso que nós estamos encontrando aqui. Na vida desse homem, Cristo identifica e vê que há uma situação errada ali. Lá em Eclesiastes 5:10, nós começamos a entender sobre esses pecados, tá, irmãos? Por exemplo, o texto vai nos dizer o seguinte, ó: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Está lá em Eclesiastes 5:10. Resumidamente, quem quer dinheiro, quer sempre mais, e não se sacia com a quantidade que chega, tá? E isso é real nos nossos dias, irmãos. Isso é muito real, né? E aqui ele fecha com a segunda questão no texto, com a qual nós lemos, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus está dizendo àquela multidão: olha, isso não é tudo na vida de vocês, né? A gente vai ver que mais para frente Jesus vai falar sobre, né, o cuidado que Deus tem com os passarinhos, o cuidado que Deus tem com os lírios do campo, que nenhum deles não deixam de ser cuidados. Mas aqui ele está falando especificamente a isso, ao perigo da ganância, sobre as coisas materiais. Elas não podem ser tudo nas nossas vidas, né? E o Senhor, ele pausa aí para deixar não só para aquela multidão, mas algo para nós, algo que precisamos pensar, né? E para representar isso, nada mais
que justo é Jesus contar uma parábola, que é os versos 16 ao verso 20. Jesus, ele gostava dessa forma de trabalhar. Jesus, ele gostava de deixar uma história para aquelas pessoas, para que fixasse melhor a palavra de Deus no coração deles. E aí ele inicia-se essa parábola no verso 16, que ele vai contar a história de um homem rico, que nós lemos isso, e que esse homem, ele tem um negócio, esse negócio se expande muito, mas expande tanto que esse homem não tem mais como armazenar o que ele produziu. A gente vê que o negócio dele, ele cresce, o negócio ele se expande, e chega um ponto que ele olha e fala: olha, não tem mais onde eu guardar tanta coisa, não esperava aí que a minha colheita fosse tão grande, não esperava aí que isso multiplicaria tanto. E esse homem, ele pensa consigo mesmo, não tenho onde guardar tudo isso, produzi muito além do que eu já costumo armazenar, já sei, vou derrubar os meus celeiros e fazer maiores, vou expandir mais ainda, para que eu tenha onde guardar mais e mais. Então ele já tinha celeiros, ele já tinha local para guardar, mas ele fala: não, vou derrubar tudo e vou construir um celeiro ainda maior, sabe? E isso é às vezes quando a gente pensa: olha, minha casa está boa? Está. Eu tenho condições boas? Tenho. Mas eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu quero mais, sabe por que eu quero mais? Porque eu quero que o meu vizinho venha na minha casa e veja o que eu tenho, sabe? O que eu tenho é necessário para a minha família, mas eu quero mostrar. Eu quero mostrar para a rua que eu estou numa condição bacana, sabe? Que agora eu estou bem, agora eu estou legal. Então a minha casinha aqui já não serve, eu quero algo além, E aqui começa a mostrar o que há no coração desse rico insensato. E ele continua: aproveita a vida agora, descanse, beba, se divirta, fique em paz, porque você tem depósito para muitos anos para frente. O grande objetivo das pessoas costuma ser isso, Vou guardar para a minha velhice, vou guardar para quando eu não for trabalhar mais, E aí eu vou viver, vou curtir a minha vida, vou estar onde eu queria estar, e aí depois eu vou pensar em algo melhor, em algo que faça proveito para mim. E aí nós vemos a continuação do texto, que Jesus ele vai dizer que na percepção dele, na visão de Cristo, ele vai continuar: louco, hoje mesmo sua vida será exigida, e tudo que você poupou, ajuntou, para quem será? E nós podemos nos perguntar: se Jesus chamou ele de louco aqui, o que há de errado com essa parábola? Será que o que está dizendo na parábola, será que aquele homem ele está errado em querer produzir, querer ter mais? E aqui que nós vamos iniciar algumas reflexões, tá, irmãos? Aqui que nós vamos entender, porque ao olhar do mundo, esse homem é um cara de sucesso, é um cara que investiu, é um cara que prosperou, é um cara que venceu na vida, como diriam algumas pessoas, tá? E às vezes a gente vê essa situação e fala: peraí, agora eu não entendi. Será que eu ser rico, então, é pecado? Será que é isso que Jesus está dizendo? Que se eu investir em algo e eu ter a recompensa daquilo que eu investi, isso é errado? Então, às vezes muitas pessoas leem esse texto e ficam com essa pergunta no ar: afinal de contas, como esse homem deveria se comportar? Como esse homem deveria viver? E uma forma de nós entendermos o que é certo e o que é errado nesse texto é a gente começar dizendo o que não é errado, o que não está dizendo no texto aqui. É uma forma de nós entendermos, Por exemplo, para ficar melhor esclarecimento para vocês,
Jesus não está dizendo que é errado ser rico. A gente não vê no texto isso. A gente não vê, né? Jesus não está condenando os ricos nessa parábola. Há muitas pessoas que enriquecem no mundo, irmãos, muitas mesmo, e muitas são trabalhadoras, que são diligentes, que investem nos seus negócios, e esse negócio ele prospera. Aqui Deus ele não está condenando os ricos. Você não vai encontrar no texto isso, tá? Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Ele mesmo dá riqueza e dá a todos. Essa é a graça comum, sabe? Então nós lemos o texto aqui e falamos, olha, ser rico é pecado. Não, o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso, né? Jesus ele conta a parábola, mas na parábola você não vai encontrar, ó, esse homem, o erro dele é ser rico. Isso não está no texto, tá? Então a gente vê que não é isso que Jesus está condenando no texto, tá? A outra coisa que nós encontramos aqui, Jesus não está dizendo que esse homem foi desonesto. Não está dizendo isso no texto. Aquele homem ele trabalhou. Em nenhum momento diz que ele enriqueceu ilicitamente. O texto não está dizendo isso, né? A gente poderia pensar, né? Fala, não, esse homem deve ter feito alguma coisa ali para produzir tanto. Não, o texto não fala nada disso, né? A gente vê que tudo o que ele fez foi trabalhar e é recompensa do seu trabalho que ele fez, né? Aí você vai entender por que ele é louco, por que ele está fazendo uma coisa errada, mas isso aí não está no texto. O negócio dele não é ilícito, né? O campo produziu em abundância porque ele trabalhou muito, e isso é a recompensa do que ele trabalhou. Então isso não é algo no texto que está sendo reprovado por Jesus, não é isso, né? Outra situação também que não está no texto, que o texto não está dizendo, Jesus não diz que é errado fazer planos para o futuro. Não é errado não, sabe? Não é errado. Jesus, você não vai ver aqui Jesus falando, ó, você não pode fazer projetos de vida, você não pode planejar algo, não está isso no texto. Não é problema isso também. A gente vê aqui que o quê? Que por muitas outras passagens da Bíblia, nós encontramos que o próprio Senhor nos ensina como guardar, né, e como investir. A gente vê isso, né? Lembra do exemplo da formiga, que nós falamos há um tempo atrás, do que a formiga ela faz, né? Ela planeja, ela se prepara para o inverno que vai acontecer, e ela investe ali, separando comida, separando recursos. A gente vê Provérbios ensinando muito sobre isso, né? Então a gente vê que não é errado também fazer planos, sabe? A gente pode pegar esse texto aqui, irmãos, está vendo? Você não tem que pensar no dia de amanhã. Você pode pensar, meu irmão. Você tem uma família, né? Você quer investir em algo, isso não é errado não. Isso não é errado. Não está dizendo no texto que é errado. Mas agora a gente vai ver, à luz da palavra de Deus, o que esse homem fez de errado. E por que ele é chamado de louco. Aí você vai entender o que está errado aqui no texto. Aí você vai entender o que às vezes os meus projetos não estão de acordo com o que a palavra de Deus está ensinando, tá? A primeira coisa que nós encontramos aqui, isso vai ficar evidente no texto, e isso pode ser um pecado que nós estamos cometendo sobre a avareza. O homem pensava somente em si mesmo. Olha para o texto. A preocupação dele é qual? É consigo mesmo. Ele só pensa nele, né? A gente vai ver que o quê? Que nessa parábola, mesmo que os campos produziram com abundância, né? Mesmo que ele teve que refazer os seus celeiros, e a resposta dele é sempre eu, para mim, sabe? E a pergunta que vem aqui é o seguinte: ele não tem próximos? Não existe pobres? Não existe pessoas que poderiam ajudá-lo a cuidar disso? Será que não existe pessoas que ele poderia abençoar com essa abundância de coisas que Deus deu a ele? Sabe? E aqui a gente começa a pensar não só em si mesmo, mas no próximo.
Afinal de contas, isso é base do cristianismo. Nós temos 10 mandamentos. Cristo resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar como? A ti mesmo. A ti mesmo. Devemos pensar no próximo. É por isso que a comunhão ela é tão importante para o povo de Deus, porque não é só sobre mim, é sobre o próximo, é sobre como eu trato o próximo, é como eu vivo o próximo. E isso está evidente. A palavra eu que aparece no texto é diversas vezes. Eu e eu. Quando você encontra uma pessoa assim, não, eu vou fazer, não, eu projetei, eu vou ganhar, isso é meu, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque aquilo que Deus te deu como mordomo, entenda bem, Ele não deu só a você, Ele deu a muitos. A bênção que Deus tem sobre a sua vida, ela não vai alcançar só a você, vai alcançar às vezes para a sua família toda, aos irmãos próximos de você. E a partir do momento que nós só colocamos eu no negócio, só tem eu no plano, só tem eu, aí está o erro, né? Que é pensar sobre si mesmo, sabe? A gente vê hoje famílias a começar no casamento, irmãos. A pessoa vai, encontrei a pessoa certa para me casar, sabe? No cartório lá mesmo, o camarada já achou, não, o que é meu é meu, o que é seu, sabe? E o que você conseguir daqui para frente é seu, o que eu conseguir é meu, sabe? Não é nem comunhão de bens mais não, é cada um por si, meu irmão, sabe? O que é seu, o que é meu. Se não der certo, a pessoa já está ali, já iniciando um casamento, já se precavendo, o que é meu, sabe? O que eu construí com você, você trabalha, você tem seu dinheiro, o carro é seu, a casa é sua, esse aqui é meu, o que é meu. Avareza, ganância, sabe? É sua esposa, é seu marido, são seus filhos, e aquela pessoa inicia a vida já, não, estou precavendo aqui, porque o que é meu, o dinheiro é meu, tal, o cachorro é seu, o gato é meu, né? E ali, sabe, um filho fica comigo, o outro fica com você, né? Se pudesse construir até uma barreira na cama ali, né, vó? Esse pedaço é meu, tá? Você pôs o pezinho do lado da cama ali, sai para lá, é meu, rapaz, sai fora, né? Você passou do meu espaço aqui, Você passou do meu espaço da cama. É o que tem acontecido nos nossos dias, irmãos. Avareza, ganância, sabe? A pessoa casa já, deixa eu ver o que ele tem aqui, ele tem um carro, hein, bom, né? Quero perrapado, não, quero um carrinho, né? E tal. Aí o camarada chega, mas o carro é meu, o carro é meu, sabe? A mulher vai lá, né? Compra uma motinha, não, essa motinha nós podemos dividir. Ganância, dinheiro, sabe? É isso que gira o mundo hoje nos nossos dias, sabe? É o que a pessoa pode te oferecer, amizades interesseiras, sabe? Hoje em igrejas, chega um irmãozinho ali, né? Camarada já olha o carro, né? Meu irmão, Pai do Senhor, não, sou o irmão tal, você pode contar comigo que você precisa. Interesse, sabe? Interesse no que pode ganhar com aquela amizade, proporcionar aquilo, avareza, irmão, sabe? Avareza, ganância, sabe? Isso está embutido nos homens dos nossos dias. E Jesus, não é à toa que a Bíblia está cheia de exemplos falando sobre isso, sabe? Ganância estampada em todas as famílias, em todas as classes da sociedade, sabe? Interesses de pais, de filhos, sabe? Tudo para um objetivo, né? Outra coisa que esse homem, ele é chamado de louco no texto, é que Deus não está nos planos deste homem. Se você quer ser um louco, se você quer viver uma vida
sem pensar, tire Deus da sua vida. Se transforme-se em Deus. Invista não só em você, mas agora você é o Deus, né? E aí todos os seus planos não incluem Deus, sabe? Tem pessoas que fazem isso, irmãos. Muitas pessoas. A gente vê aqui em nenhum momento no texto esse homem falando: olha, se Deus quiser, se Deus permitir, faço para abençoar os filhos de Deus, ou algo parecido. Deus não era uma variável no texto, não é, sabe? E aqui nós não estamos falando, né, de dízimo, não estamos falando aqui de oferta, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando sobre ajudar o necessitado, acolher o pobre, ajudar as pessoas, sabe? E quando nós estamos em Deus, isso brota no nosso coração, sabe? É muito estranho você ver irmãos, por exemplo, né, nos nossos dias. Os irmãos: pastor, estou numa situação difícil aqui. Vou ir orar para você. Meu irmão, não quero oração não, meu irmão. Que oração vai me resolver? Eu estou com fome. Você tem né, aquela hora que a pessoa fala: ô pastor, eu aceito a oração, mas você não quer me dar também um prato de comida também não? Aí nessa oração que você vai fazer, né? Não adianta, irmão. Se você ter fé sem obras, não existe isso, né? Tem até aquela máxima, né? Se você está tratando de pessoas, principalmente necessitadas, mata a fome dele primeiro, depois você vai pregar de Deus. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. O pessoal lá de fora entendeu o que é isso, sabe? Aí você vê hoje tudo quanto é religião cuidando dessa parte. E eu vou falar com você: se tem um povinho miserável, é os crentes. É os crentes, sabe? Vamos fazer tal coisa, tem que pagar. É de graça. Tem até a figurinha aí, né? É de graça, né? Tem até a figurinha rolando no grupo aí, né, da igreja, né? É de graça, né? Meu irmão, seja abençoador, abençoa, sabe? Ajude, sabe? Vê a situação ali. Não adianta você orar, não adianta você levantar um clamor pela vida do seu irmão, não. Levanta um prato de comida, levanta a ver ali: ô meu irmão, como é que está aí? Como é que estão as coisas aí? Sabe? E isso uma pessoa sozinha não faz, não. Quando a gente vê lá no livro de Atos, a gente vê que eles tinham tudo em comum, viviam juntos, né? Viviam juntos e comiam juntos. Comiam juntos. Seu irmão está comendo? Você sabe me dizer se está comendo? Você sabe se dizer se tem arroz na casa dele? Porque de discurso é muito fácil, irmãos, sabe? Ô meu irmão, eu te amo, né? Ô pastor, acabou o arroz aqui. Meu irmão, vamos orar, que o devorador está aí, né? É fácil, irmãos, é muito fácil. Amar de palavra é muito fácil, sabe? Agora chegou: meu irmão, tem 2 sacos de arroz aqui em casa, aqui, se você precisar, tá? Ô meu irmão, deu esse problema aí, se você precisar de mim, você pode contar comigo. Eu vou ir onde você precisar, o que estiver fazendo, né? Então, de discurso é muito bom, sabe? Agora, o que a gente faz? Eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho as coisas. Uma coisa, vamos deixar claro aqui: se não tiver condição, tudo bem, Deus está vendo essa situação, sabe? Agora, se você tiver condição, meu irmão, Tiago vai dizer que aquilo que você faz, que você tinha que fazer e não faz, é pecado, sabe? Se você poderia ajudar aquele irmão e não faz, parabéns, mais um pecado na sua conta, sabe? Então aqui a gente vê que esse homem, ele não está preocupado em ajudar ninguém, ele não está preocupado em ter Deus nos seus planos. Quantas pessoas não fazem isso, irmãos? Sabe? Quantas pessoas? Por exemplo: pastor, vou mudar. Você já olhou se tem uma igreja bíblica próximo do lugar que você vai mudar? Nem pensei nisso. Pastor. Eu quero é cumprir o que eu vou cumprir. Eu quero é mudar, fazer o que eu tenho que fazer. Deus é a última coisa a ser pensada, sabe? Minha família, eu não tenho preocupação com Deus na minha família, sabe? Tanto faz, tanto fez. O negócio é trabalhar, pagar as contas, manter a casa
E Deus, para mim, não importa. Se meus filhos estão sendo cuidados por Deus, se eu ensino a minha esposa sobre Deus, se eu quero ter a minha família nos caminhos do Senhor, muitos fazem a mesma coisa, sabe? Para mim, tanto faz, tanto fez. Tá? E isso é loucura, não incluir Deus nos nossos planos. Não, você tem que chegar, tem que sentar e falar o seguinte: olha, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é, às vezes, eu priorizar as coisas de Deus. E o que é priorizar as coisas de Deus? Vamos fazer o culto hoje, doméstico aqui em casa. Nós temos que pagar esse tanto de conta aqui. Mas o que pertence a Deus? O que a gente tem que separar para Deus? Né? O que Deus nos deu? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Aí o que nós fazemos? Olha como é que às vezes nós não preocupamos com Deus. Eu tenho lá minha lista de contas que eu tenho que pagar, sabe? E aí eu vou pagando tudo. Lá embaixo tem uma interrogação assim, né? Deus. Aí você coloca assim: se der, se sobrar, eu dou, sabe? Você sabe o que você está fazendo? A mesma loucura que esse homem está fazendo aqui. Você prioriza todas as outras coisas, sabe? Você preocupa com a comida, você preocupa com a água, você preocupa com todas. Se sobrar, Deus recebe o resto, sabe? O resto. E eu não estou falando aqui só de dinheiro não, irmãos. Estou falando de tempo também. Você investe em Netflix, você investe em filme da DC que saiu, da Marvel, sabe? Você investe na novela que está saindo agora, você investe num programa novo que saiu no mercado que eu tenho que comprar, porque eu preciso trabalhar com ele, mas você não investe numa Bíblia para a sua casa, você não investe numa Bíblia para o seu filho. Seu filho não tem Bíblia. Por quê? Não é prioridade para você, sabe? Você tem tudo, mas cadê sua Bíblia? Não tem não, pai. Mas você não tem não? Tem não. Né? E cadê os pais? Cadê o meu filho? Você está lendo a Bíblia aí? Você está aprendendo o que, meu filho? Bota aí na Netflix e deixa a Netflix fazer o que você não está fazendo. Você vai ver o que você vai colher daqui a uns anos, sabe? Isso é investimento. Isso é loucura aos olhos de Deus. A sua vida não tem Deus no meio, sabe? Vou trabalhar. Amém, estou no trabalho, é uma bênção, tenho meu dinheiro, tenho tudo e tal, só que aí eu gasto tudo com o meu trabalho, eu gasto as minhas energias, eu gasto a minha força. Se sobrar tempo, aí eu lembro de Deus, mas a prioridade é pôr comida na mesa. Quem põe comida na sua mesa é Deus, meu querido. Me desculpe te falar, você acha que é você, mas se Deus tirar a sua mão de misericórdia, o que você acha que é seu, você não tem. É Deus que dá. É Deus que dá. Loucura. A outra coisa que nós encontramos aqui: o homem não pensava em nada além dessa vida. O homem não pensava. O homem só estava pensando na vida terrena. Ele pensava que viveria muito e teria muito a desfrutar. E nós sabemos que a vida não consiste só nos anos que vivemos aqui. Nós sabemos isso, irmãos. Mas a gente tem hora que a gente precisa ser lembrado por Jesus para isso, sabe? Você vai adoecer. A doença vai chegar. Que isso, pastor? Misericórdia, eu não recebo não. Vai chegar. Pode chegar uma dor na coluna, pode chegar uma dor de cabeça, pode chegar uma dor no dedão do pé. Ela vai chegar, sabe? Chegará dias em que eu não terei o mesmo vigor que eu tenho na juventude. Chegará dias que você vai levantar da cama, ai, nossa, ai meu joelho, ai minha coluna, ai minha cabeça. Sabe o que é isso? Idade. Os anos estão passando, né? A gente apontando aí para os outros aí. Vai chegar, meu irmão. Você acha que você vai ter o mesmo vigor que você tinha 15 anos, 18 anos? Você acha que é? Sabe?
Você acha que vai ser aquela menina pronta no pique, né? Vamos embora, vamos fazer. Daqui um dia você vai fazer, nossa, é toda uma dor nas cadeiras aqui, gente. Ai, o que é isso? Idade, né? Vaidade. Vai chegar, meu irmão. E quando vai chegar? 70 anos, segundo a palavra de Deus, né? Ah, mas está longe, pastor, mas vai chegar. Esquenta não que vai chegar, né? E quando chega, você vai ver que o que você viveu na sua vida não fez sentido nenhum. Não adiantou eu correr, não adiantou fazer loucuras, não adiantou investir num tanto de coisa. Agora eu tenho 70 anos, né? E agora como é que faz? Quem vai cuidar de mim? Quem vai estar do meu lado? O que eu plantei nesses anos que eu vivi? Será que eu vou ter netos do meu lado? Ô vovô, ô vovó, né? Ô meu filho, né? Será que eu vou ter isso, né? Ou será que eu vou, né, ter uma vida no final da vida triste, sofrida, né? E ou seja, vai chegar. E o mais importante não é isso que eu acabei de falar. É que quando você cansar, que a sua vida acabar, começa outra. Tem a próxima vida, sabe? E é uma vida eternamente. E o que você faz nessa primeira, reflete na segunda, sabe? Aí na hora que você cansar e fala, pronto, agora eu vivi. Não, tem mais uma vida inteira para você viver. Aí você vai escolher qual lado que você quer viver, né? Aí você vai ver onde você quer investir. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Esse homem não preocupou com a próxima vida, sabe? Nós precisamos preocupar com a próxima vida. O que é? É investir na próxima vida. O que é investir na próxima vida, né? Investir no reino de Deus nessa terra. O que é isso, pastor? É dinheiro? Não, meu irmão. É uma vida santa diante de Deus. É uma vida reta diante de Deus. É procurar suas coisas. É priorizar o reino de Deus na sua vida, sabe? É investir nos seus filhos. Ó, bora para a igreja, vamos ensinar. Como é que teve? Hoje teve prova. Quantos de nós perguntou, meu filho, o que teve na prova hoje lá? O que você aprendeu hoje lá? Sabe? E isso é investir no reino de Deus, sabe? Você acompanhar, é você chegar, ó, meu filho, ó, hoje nós vamos para a igreja. Mulher, arruma aí que nós vamos para a igreja hoje, né? Isso é investir no reino de Deus, é plantar sementes nessa terra, é saber que uma hora você vai colher, sabe? E é isso que nós temos que fazer, sabe? Pensar, respirar o reino de Deus nessa terra, ser verdadeiramente cristãos. A gente está falando de foco aqui. Jesus em nenhum momento ele mudou o foco dele. Jesus ofereceram para eles várias coisas, para que ele mudasse o discurso, mudasse o propósito, e ele não negociou os seus valores. E nós? Estamos negociando os nossos valores, né? Será que eu sou cristão, mas se eu receber uma proposta boa, sabe, uma proposta boa, para ganhar 3 vezes mais, só que aí você tem que abrir mão de algumas coisas, família, né? Igreja. Será que você teria coragem? Muitos teriam coragem, sabe? Muitos teriam coragem. Muitos falariam, ah não, se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo, nós vamos em qualquer outra igreja. Isso não é priorizar. Mas a igreja, pastor, é porque o reino de Deus, né, a palavra de Deus é pregada na igreja. O evangelho é ensinado na igreja. Se você tiver qualquer outro lugar que ensine o evangelho, então pronto. Então você está investindo no reino de Deus, que é a sua palavra. E esse homem ele não tinha preocupação nenhuma com isso. E ele não pensava na próxima vida, irmãos. Sabe? Isso é muito sério. Não pensar na próxima vida é muito sério. Sabe? Eu sempre conto essa história aqui. Eu vou falar mais uma vez, para aqueles que não ouviram, né? Teve uma vez que a gente foi fazer uma visita a um jovem, que ele tinha sido atropelado por um caminhão, e ele amassou a bacia, quebrou a bacia toda, sabe? E ele estava ali próximo a morrer ali, né? Poucos dias depois ele até veio a falecer, né? Mas esse homem, esse menino, né, era um rapaz novo, todo mundo que chegava próximo da casa dele, já xingava todo mundo, já amaldiçoava todo mundo, sabe? E falava, olha, vocês não vão me curar, gente. Não adianta vocês virem aqui na minha casa curar. Não adianta, porque olha a minha situação, olha o que Deus fez comigo.
Olha o que Deus fez comigo, eu estou aqui para morrer, próximo a morrer, e agora vem vocês, crente aí, vem cá, pedir o quê? Vocês vão reconstruir a minha bacia? Vocês vão refazer a minha bacia? Não vão, sabe? E na época eu estava próximo de um presbítero muito sábio, sabe? Um senhorzinho bem sábio, e ele falou: não, meu filho, calma, realmente, a gente não pode fazer muita coisa na sua situação, mas eu estou aqui preocupado com a próxima vida que você vai viver. Eu não estou preocupado com essa sua que está acabando, não. Me desculpe falar isso, mas eu estou preocupado com a próxima, que assim que você fechar o olho, vai começar. Isso quebrou aquele menino. Aquele menino entendeu que tinha algo além daquilo, sabe? E é isso que nós precisamos entender, que tem uma vida além. Não pense em você que na hora que você fechar seus olhinhos aqui, né, você vai abrir, né, nos campos verdes, né, passando a mão nos matinhos, né, para cheguei, né? Não é isso que os filmes nos ensinam? Você vai caminhando e passando a mão, né, dos matinhos assim, né? Aquele tanto de animal bonito voando, você, ei, laiá, cheguei, né? Pode ser, ou não, ou não, né? Às vezes você não vai ver animal nenhum, né? Ou se vê, vai ver queimando, pegando fogo, né? Você quer investir em quê? Qual que é seu investimento, sabe? Quando você chega para um gerente de banco, por exemplo, né? Você senta na cadeirinha do banco, o gerente fala assim: o senhor quer investir em quê? O senhor está pensando em comprar o quê? Né? O que o senhor quer que eu faça por você nessa manhã? Porque eles são bons de lábia, né? Então, o senhor quer investir em quê? E a pergunta nessa noite é que você quer investir em quê, meu irmão? Na casa? No carro? Né? O carro não está legal não, a casa não está boa, né? Invista no reino de Deus. É o melhor investimento. É um investimento eterno. E você não perde nada. Você só ganha, que é morar com o Senhor para todo sempre. É isso que você tem que pensar. Investimento. Sabe? Ah, mas eu estou cansado. Eu preciso investir. Ah, mas não dá tempo. Eu preciso refazer meu tempo e fazer dar tempo, porque esse é o melhor investimento no reino de Deus. Nós temos mais uma situação aqui que nós encontramos, né? Que é o que nós já até adiantamos aqui, que é o quê? O homem não faz provisão alguma para a sua alma. Nós já falamos sobre isso aqui. Não tem no texto. Não tem no texto, não tem preocupação nenhuma com a alma dele, né? E aí nós encontramos a resposta de Jesus, né? Falando sobre isso, que é simplesmente: louco, hoje mesmo sua vida será exigida, e tudo que você poupou, ajuntou, para quem será? Adiantou seus celeiros? Adiantou construí-los grandemente? Adiantou fazer investimentos maravilhosos? Hoje estão pedindo a sua alma, sabe, irmãos? Isso é muito sério. Nós vamos ver a importância disso quando no texto, assim como no texto, exigirem a sua alma, sabe? Aí você vai lembrar, aí você vai falar: poxa, é verdade. Poxa, o que eu investi? O que foi importante para mim? Sabe? Porque todos nós temos uma alma. Todos nós. A Bíblia, ela cita, né, de um grande trono, aonde todos os homens passarão por ele. Lê lá, está lá. Jesus vai citar: olha, de um lado, né, teremos as minhas ovelhas, teremos os meus filhos, e aqueles que foram destinados para a perdição eterna. Está lá na Bíblia, está na nossa Bíblia, e Jesus está dizendo sobre isso, sabe? Sua alma um dia será requerida. Um dia você vai, né, fazer as coisas normalmente como sempre faz, mas um dia você vai parar de respirar. Um dia sua alma vai desprender desse corpo terreno, desse corpo, né, podemos dizer, corruptível. Um dia será assim, sabe?
Um dia você vai olhar e falar, poxa, morri. Né? Como é isso? Não sei. Mas um dia, todos nós passaremos por isso, se o nosso Senhor não voltar antes disso. Mas um dia nós vamos. Respirei a última vez. Né? Vivi a última vez. Cantei minha última canção. Fui minha última vez no trabalho. Sabe? Abracei meu marido a última vez. Abracei minha esposa a última vez. Morri. E é nessa hora que essa palavra e essa parábola vai pesar sobre a sua vida. Porque você vai lembrar dela. Com certeza você vai lembrar dela. Com certeza você vai falar, poxa, eu ouvi falar sobre isso. E aqui o Evangelho nessa noite, ele tem duas funções. Te despertar para que você possa refletir na próxima vida que você vir, ou fazer você endurecer ainda mais o seu coração. Sabia disso? É uma função dupla. Aos filhos de Deus, vai quebrantar seu coração. Vai fazer com que você pense na próxima vida. E para os que não são filhos, nada, rapaz. Qual é? Que nada. Não vou morrer agora. Quantos jovens falam isso? Eu estou novo. Irmãos, todos nós passaremos por isso. Né? A gente sabe que hoje em si, nós temos hoje motivo para comemorar. Comemorar o quê, pastor? Nós comemoramos o livramento, por exemplo, do nosso irmão Carlos. Deus preservou a vida dele hoje no trânsito. Né? Poderia ser algo pior? Que isso, pastor? Misericórdia. Poderia, irmãos. Poderíamos estar nesse momento aqui, recebendo a notícia. Como é que seria? Imagina para você, imagina o baque para mim, imagina o baque para você, imagina para sua esposa. Irmão Carlos bateu o carro. Imagina você na sua casa recebendo essa notícia hoje. Sabe? Vamos dizer aqui que não aconteça nada com ele, graças a Deus não aconteceu. Mas imagina que tivesse amassado o seu carro, que o nosso irmão estivesse no hospital ou qualquer outra situação. Você ia ver que nada do que você está vivendo é mais importante do que essa situação que aconteceu. Nada paga. Nada paga. Sabe? As brigas não pagam. As contas não pagam. Sabe? Porque no final das contas, sabe? É a alma que a gente precisa cuidar. É a alma que a gente precisa cuidar. Sabe? E é isso que a gente tem que atentar. Que um dia a nossa vida irá se findar. E nós não queremos ouvir de Jesus naquele dia louco. Imagina. Você chega lá todo bonitinho, né? Está lá na filinha lá, né? Digamos que seja assim, né? E chama lá, né? Pastor Alan, opa, sou eu. Senhor, eis-me aqui, louco. Já imaginou? Já imaginou? Irmão tal, eis-me aqui, Senhor, louco. Esquerda, nunca te conheci, nunca ouvi falar de você. Senhor, mas eu expulsei demônios, eu falei em teu nome, cantei no grupo de louvor, fiz liturgia, fiz visita, li o versículo com a minha família. Eu nunca te conheci. Você nunca foi verdadeiro comigo. Você nunca foi sincero comigo. Fechando. Tudo vai se resumir a 3 coisas. Conclusão: avareza, que é o apego ao dinheiro, ao ponto de não conseguir repartir com o próximo, pensar somente em si e em suas necessidades. Isso é um pecado. Tá? Se você pensa só em você, o importante é eu estar bem, não importa o resto. Avareza, pecado. Outra coisa, materialismo. Nós encontramos no texto. Sempre querer ter mais e nunca estar satisfeito. Deus oferece o sustento, mas o homem nunca está satisfeito com o necessário.
Sempre quer mais, quero mais, quero mais. Meu emprego está ruim, não presta, eu quero outro. Sabe? Minha casa está ruim, eu quero uma maior. Meu carro não presta, eu quero o do ano. Sabe? E aí não, minha mulher não presta. Sabe? Meus filhos não prestam. Sabe? Eu quero. A esposa de Beltrano é que a mulher é boa. Ali sim, você não. Você não. Você não presta, não. Né? O filho de Beltrano, ali sim é um menino bom, é uma menina boa. Você não. Você sempre o próximo tem as melhores coisas, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Como alguns dizem, né? E a gente não dá valor àquilo que Deus nos deu, sabe? Aquilo que Deus nos deu para cuidar, né? E a última coisa, priorizar as riquezas, não incluir Deus nos planos futuros, se esquecendo que após essa vida há um encontro com o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Você tem um encontro marcado com Ele. Mesmo que você não queira, você tem um encontro marcado com Ele. Está marcado já, meu irmão. Sabe? No findar dessa vida, todo mundo vai ter um encontro com Ele. Sabe? E aí nós temos que nos preparar para esse encontro. Nós temos que nos preparar. Sabe? E aqui nós estamos falando de justamente responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Tomar decisões, decidir o que é certo, investir no reino de Deus. E eu quero fechar com a última questão aqui. Qual que é a ideia que nós temos sobre tudo isso que nós falamos? Esteja contente em Deus. Esteja contente em Deus. Aprenda a agradecer a Deus o que você tem. Muitos morreriam pelo que você tem, sabe? Muitos sonhariam com o que você tem. Ah, odeio essa casa. Você tem casa, meu irmão. Você tem cama. Você tem comida na mesa, sabe? Saindo daqui, muitos vão o quê? Vão comer lá um guisadinho, guardadinho, né? Para agora de noite. Muitos não têm isso, irmãos. Muitos estão preparando o seu papelão para deitar na rua, para passar a noite. E hoje não está quente, não. Sabe? Você vai para a sua caminha, falar que não presta, falar que não está bom, maldizer Deus com a segunda-feira que vai começar, não é isso? Que odeio a segunda-feira. Você tem trabalho, meu irmão. Você tem um lugar para você ir, e muitos que não têm, e muitos que amanhã é um dia para procurar alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Amanhã hoje o camarada está aqui, amanhã eu preciso ir em algum lugar, alguém tem que abrir uma porta para mim, porque o leite acabou, o aluguel chegou, o gás acabou, menino chorando, e eu preciso encontrar alguma coisa amanhã, pelo amor de Deus. Aí você tem, meu irmão, e você só xingando, só reclamando, só maldizendo, sabe? Esteja contente em Deus. Esteja contente em Deus. É isso que nós devemos fazer. Amém, irmãos? Que possamos entender sobre isso. Aqui eu deixo uma frase de John Piper para a nossa reflexão nessa noite, para encerrar o nosso culto. A proteção contra os efeitos mortais das riquezas é uma comparação contente em Deus. Esteja contente em Deus. Aprenda a agradecer pelo que você tem e não queira usurpar o que Deus deu aos outros. Mas se Deus te deu, invista com sabedoria, invista no seu reino. Amém? Então essa é a nossa ministração nessa noite. É isso que Jesus tem a nos ensinar sobre os perigos da avareza, sobre os perigos do materialismo e os perigos em priorizar as riquezas. Que nós venhamos entender, dividir isso nas nossas mentes e vivemos uma vida reta diante do nosso Deus.